Bom dia a todos e obrigada pela presença em mais uma divulgação de resultados do Melios. Iniciaremos agora o webcast de resultados do segundo trimestre deste ano e eu gostaria de destacar que nossa teleconferência está sendo traduzida simultaneamente para o inglês e para aqueles que desejam mudar o idioma, é só clicar no botão de interpretação localizado aqui na parte inferior do Zoom na tela. Eu me chamo Fernanda, faço parte do time de Relações com Investidores aqui da companhia, e hoje eu conto com a presença do Márcio Pena, diretor de Relações com Investidores e Governança Corporativa, Gabriel Loures, diretor de Growth, Estratégia e Novos Negócios. Antes de passar a palavra para o Márcio, eu gostaria de destacar que este evento está sendo gravado. Posteriormente, nós publicaremos ele em conjunto com a transcrição no nosso site de RI. E os materiais apresentados aqui já estão disponíveis também no nosso site e no portal da CVM. Após a apresentação, nós iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, e para aqueles que desejam fazer uma pergunta, é só clicar no botão de levantar a mão, que no momento oportuno eu farei o anúncio da pessoa e vou liberar o microfone para que a pergunta seja feita. No mais, desejo a todos um bom call, e Márcio, agora é com você. Obrigado, Fê. Bom dia a todos e obrigado por participar do nosso call de resultado referente ao segundo trimestre de 2024. É um prazer estar aqui representando a diretoria e todos os colaboradores do Melios. Estamos muito satisfeitos com o desempenho operacional da companhia nesse segundo trimestre do ano. Fomos capazes de entregar um resultado melhor do que o primeiro trimestre do ano, que já havia sido bom, e um resultado muito melhor quando comparado ao mesmo período do ano anterior, atingindo recorde histórico de EBITDA no trimestre e também no semestre. Dois dos nossos principais objetivos para o ano estão muito claros para o mercado: a otimização de margens e o crescimento do core business. O crescimento do EBITDA e das margens já vem ocorrendo de forma constante e sustentável ao longo dos últimos trimestres. No entanto, este foi o primeiro trimestre que, além da melhora do EBITDA, conseguimos entregar um crescimento robusto da nossa receita. Estamos cumprindo o nosso objetivo de alinhar rentabilidade e crescimento. Nossos custos e despesas permanecem sob controle. Continuamos gerando caixa no Melios, em Promobit e em Melhor Plano. Anunciamos uma redução de capital de 220 milhões, a segunda do ano, já que em abril distribuímos 210 milhões aos nossos acionistas. Mantemos nosso compromisso na melhor alocação de capital e na criação de valor para os nossos acionistas. De forma muito transparente, não posso deixar de comentar sobre Picodi. Infelizmente, a operação está aquém do esperado. A cada trimestre, temos reportado uma queda no tráfego orgânico, que vem impactando negativamente os resultados das operações de cupom de desconto de cashback. Além disso, os canais de aquisição de usuários não têm apresentado uma relação CAC-LTV satisfatória. Com base em premissas e projeções operacionais financeiras, realizamos um teste de recuperabilidade do ativo e constatamos um impairment no valor de 82,8 milhões. Um efeito que não impacta o nosso caixa, mas que impactou contabilmente o nosso resultado na DRE. Do ponto de vista prático, temos um contrato vigente onde os acionistas minoritários são os responsáveis pela operação do ativo até a data final de earnout, que acontece em 2025. Continuamos acreditando no potencial do ativo, mas sabemos da necessidade de melhorar o andamento da operação, ainda esse ano. Apesar dos resultados de Picodi, estamos muito confiantes para entregar os objetivos traçados em 2024, mantendo a margem otimizada nas operações, disciplina na alocação de capital e crescimento do core business. Dito isso, vamos começar a apresentação para entrar em um pouco mais de detalhes sobre o nosso resultado. Como vocês podem ver, e eu já mencionei, conseguimos entregar um EBITDA recorde para o primeiro trimestre, para o segundo trimestre do ano, sendo melhor do que o trimestre anterior, o que é incomum, habitualmente falando por conta da sazonalidade do nosso período, e melhor do que o mesmo período do ano anterior. Além de entregar uma excelente margem com EBITDA, a gente também conseguiu entregar um crescimento na receita, o que é muito importante e o nosso foco para o segundo semestre desse ano. No segundo trimestre de 2024, apresentamos 16% de melhora na receita líquida do Shopping Brasil, quando comparado ao segundo trimestre de 2023. Quando se fala da receita consolidada,
nossa conquista foi ainda melhor. Atingimos uma melhora de 21% entre os períodos. Pode passar o slide, por favor, Fê. Quando falamos de EBITDA em LTM, ou seja, na visão últimos 12 meses, a visão fica ainda mais clara sobre a melhora de performance dentro do Melios. Expurgando a questão sazonal, né, dos períodos sazonais, a gente vem entregando um EBITDA cada vez melhor. Nos últimos 12 meses, o nosso EBITDA ajustado chegou a 58,2 milhões, uma melhora de 162% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado, no consolidado também tem uma melhora muito significativa, aumentando 141% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, mesmo período do ano anterior. E o nosso foco em controle de custos e despesas continuamos muito alinhados com esse foco de custos e despesas. Se a gente pegar na visão LTM, no gráfico da direita, que exclui o período sazonal, exclui a sazonalidade, porque a gente pega os últimos 12 meses, um ano fechado, é impressionante notar que em um ano a gente conseguiu reduzir basicamente um trimestre de custos e despesas. Né? Ou seja, a gente sai de um patamar de 390 milhões de custos e despesas lá no final do período do segundo trimestre de 2023 para 312 milhões agora nos últimos 12 meses, final de período 2T24. É uma redução de quase 80 milhões, ou seja, a gente reduziu quase um trimestre inteiro em custos e despesas em apenas um ano, o que, obviamente, vem ajudando muito a performance do nosso resultado e de nossas margens. Esse impacto do EBITDA, obviamente, também se traduz em impacto no resultado líquido da companhia, né? Expurgando o impairment de Picodi, ou seja, mostrando o EBITDA ajustado e o lucro líquido ajustado, a gente chega a um lucro no período de 22 milhões, atingindo uma margem líquida de 25,1%, que são 2 pontos percentual contra o último trimestre e é recorde também quando se fala na história do Melios. Em termos de caixa, fizemos a distribuição de 210 milhões em abril, como vocês bem sabem. Pagamos o earn-out referente às adquiridas de 33,9 milhões. Tivemos um bom resultado financeiro que aumentou o nosso caixa em 10,3 milhões e geramos caixa nas empresas, que é o mais importante, em 5,4 milhões. Finalizamos o trimestre com uma posição de caixa muito forte de 451,4 milhões, sabendo que em setembro, ontem divulgamos o fato relevante com a data de corte e a data X para recebimento da redução de capital, sabendo que em setembro vamos fazer uma nova redução no valor de 220 milhões, ou seja, nosso caixa previsto para o final de trimestre é de 231,4 milhões. Falando um pouquinho sobre essa redução de capital, a segunda do ano, lembrando que a primeira foi de 210 em abril e essa segunda será em setembro de 220 milhões, divulgamos ontem fato relevante que mencionamos que no dia 2 de setembro, aqueles acionistas que tiverem ação comprada do Melios terão direito a receber a restituição de pagamento no dia 13, que é a data marcada para pagamento dos 2,53 reais por ação. A partir do dia 3 de setembro, um dia depois da data de corte, as ações do Melios passam a ser negociada ex, ou seja, o valor do dia 2 menos o valor de 2,53. Aqui eu passo a palavra para o Gabriel para entrar um pouquinho mais de detalhes sobre a operação. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho aqui do nosso resultado operacional. E como o Márcio falou, é um trimestre muito forte do Shopping Brasil, que foi alavancado pelo crescimento do nosso take rate, pelo aumento do nosso número de compradores e também no crescimento das novas verticais de negócio, que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe, tá? Olhando para os números primeiro, a gente tem um GMV no trimestre praticamente em linha com o do ano passado, batendo aqui 1,1 bi, né, de GMV. A gente tem um take rate muito forte, crescendo, saindo de 6,1% para 6,9%, na comparação ano contra ano, um crescimento de 13%. E isso impactou o crescimento da nossa receita, saindo de 52,6 milhões para 61,3 milhões, com um crescimento de quase 16% da receita. Eu acho que ainda mais importante é dizer que a gente conseguiu fazer isso tudo mantendo a rentabilidade do negócio e as margens brutas do nosso negócio, né? Então, quando a gente olha o net take rate, que é aquela linha ali no segundo gráfico, a gente manteve, saiu de 2,3% net take rate
do segundo trimestre do ano passado, e a gente alcançou, nesse trimestre, um net take de 2,4%. A consequência disso tudo, que a gente mostrou lá no release de resultados, foi um crescimento da margem do Shopping Brasil de 26%, super relevante nesse trimestre. Falando um pouquinho mais das alavancas que nos permitiram fazer isso, pode voltar, Fê? A gente trabalhou muito, né, para garantir um grande volume e novidades nas campanhas para os nossos parceiros. Então, a gente conseguiu criar novas oportunidades para os nossos parceiros investirem, para os nossos usuários ganharem cashback, e isso ajudou a gente a alavancar aqui o take rate do período. Então, um exemplo aqui, a gente fez uma campanha pela primeira vez nesse último TRI, que é a campanha focada em usuários do Prime, né, do Melios. Então, que somente esses usuários, são os usuários mais ativos, mais engajados no Melios, conseguiam encontrar algumas das melhores promoções. Então, isso é um exemplo de campanha, assim como essa, a gente fez várias, criando novas oportunidades para os nossos parceiros investirem, o que permite que eles vendam mais e aumenta também o nosso take. Eu acho que a segunda grande alavanca foi a gente conseguir expandir e crescer em novas categorias e novos segmentos. Então, a gente tem trabalhado muito forte com a indústria, tanto permitindo que ela faça venda nos seus próprios canais de D2C online, quando trabalhando com ela para vender mais, né, nos nossos parceiros online, nos nossos e-commerce parceiros, e também no Melios Nota Fiscal, trabalhando com a indústria para gerar mais vendas nos pontos de venda físico. Então, a gente tem conseguido trabalhar muito bem com a indústria, né, para crescer a nossa receita, e também com várias outras categorias que, historicamente, a gente tem uma subpenetração no mercado e a gente tem trabalhado para aumentar. Isso também ajuda o nosso take rate e também ajuda na nossa receita ali. Eu acho que a terceira grande alavanca aqui é a manutenção e o crescimento do Melios Ads. A gente sempre fala, né, nas divulgações de resultado, o crescimento dessa vertical de receita, ela é muito importante e ela segue impactando positivamente a nossa receita e margem. E eu acho que agora, nesse TRI, a gente começa a mostrar também o resultado, o impacto dos novos produtos no nosso crescimento. Então, desde o Melios Prime, que garante tanto uma receita recorrente aqui de assinaturas dos nossos usuários, quanto também cria um comportamento incremental de vendas, porque o usuário acaba comprando mais, que ele passa a ter acesso a opções de ganhar em novas lojas que ele ainda não conhecia. Isso também tem, junto com o Melios Nota Fiscal e com vários outros produtos que a gente tem lançado aqui dentro do Shopping Brasil, ajudar nesse crescimento da receita. E, por fim, eu acho que a quinta alavanca que eu queria comentar, mas não menos importante, é o crescimento nesse número de novos compradores, que vocês veem na página, de 25%. E a gente tem conseguido garantir aqui um trabalho focado em crescer a nossa base de usuários, mas sem perder a rentabilidade. Então, garantindo que os nossos ROIs, os nossos investimentos de marketing, seguem muito positivos e dentro dos nossos períodos requeridos de payback. A consequência disso tudo, como eu falei, foi um crescimento bastante significativo da nossa margem aqui, de 26% na margem do Shopping Brasil. Pode passar, por favor, Fê? Falando um pouquinho agora da vertical de serviços financeiros. Eu acho que ainda não está na página, chegou agora. A gente segue crescendo a parceria com o Banco BV e cumprindo aqui o nosso objetivo, né, de fornecer soluções financeiras embarcadas na jornada de shopping do usuário. E isso permite que a gente entregue um maior engajamento, uma maior atuação e maior receita ali dos nossos usuários, tanto para a gente quanto para o BV. Então, olhando para o número, né, de contas e cartões abertos, a gente alcançou um crescimento de quase 39% na base, né, acumulada de contas digitais abertas, ultrapassando a marca aqui de 2 milhões de contas abertas no segundo TRI de 24. E a gente tem um número de 136 mil cartões de crédito emitidos até hoje, um crescimento também de 52% na base total versus o primeiro trimestre de 24. A consequência disso é um crescimento aqui na receita líquida de serviços financeiros, que bateu 14,7 milhões, um crescimento de 62% versus o segundo trimestre de 23, e um pequeno decréscimo versus o primeiro TRI de 24, mas que é explicado pela receita one-off que a gente teve de tombamento de contas e cartões ali no primeiro trimestre de 2024. Eu acho que é importante ressaltar aqui, além dos números do crescimento relevante aqui da receita e do número de contas e cartões abertos, é a possibilidade que isso tem dado, né, da gente engajar ainda mais uma base que, por natureza, já é a base mais engajada do ecossistema do Melios. São aqueles usuários que estão utilizando a conta corrente, que estão utilizando o shopping, que estão utilizando a nota fiscal. A gente cria mais uma possibilidade de engajar esses usuários e que vai nos permitir oferecer uma diversidade de produtos e serviços financeiros para agregar ainda mais valor na jornada desse usuário. Pode passar uma página, Fê? E eu acho que o primeiro exemplo é o cofrinho, que a gente está lá lançar agora, né? Em agosto, a gente está numa fase piloto. Em setembro, a gente vai liberar isso para os nossos usuários. E é um produto de investimento que vai permitir que os usuários ganhem, né, mais ainda um retorno ali, utilizando o Melios, ganhem mais usando o Melios, porque ele vai estar embarcado, né, em toda a jornada de compra do nosso usuário.
desde ele acumular para cumprir os seus objetivos, por exemplo, fazer uma viagem comprando pelo próprio Melios, mas também recebendo ali dentro do cofrinho o cashback que ele está que ele está ganhando fazendo as compras online. Então, nossa ideia é criar uma jornada de investimento que vai estar 100% embarcada ali dentro da jornada de shopping do usuário e criando ainda mais possibilidades para o usuário ganhar. A gente vai ter, né, um maior engajamento aqui no uso da conta e no uso dos serviços de shopping do Melios também, vai incrementar a nossa receita direta e indireta com os produtos financeiros e, obviamente, criar novas oportunidades aqui de cross-sell para os produtos do ecossistema Melios. A gente está muito animado com esse lançamento, que vai ser rolloutado ali de forma progressiva para os nossos usuários ao longo do mês de setembro e vai estar disponível aqui para a base completa no quarto trimestre desse ano. Por fim, eu queria fechar aqui falando um pouquinho, voltando um pouco atrás, né, e reforçando que a gente está seguindo um track aqui em todos os nossos grandes objetivos para 2024. A gente tem comentado isso de forma recorrente, e o objetivo aqui é reforçar isso, né? Nós temos 4 grandes pilares. O primeiro deles é o crescimento do Shopping Brasil. A gente conseguiu entregar isso nesse trimestre, aumentando a receita do Shopping Brasil, acelerando as verticais rentáveis, os novos produtos que a gente está lançando, mas mantendo a rentabilidade do nosso core business, que é o mais importante, garantindo net take rates saudáveis para o nosso negócio. A gente tem conseguido inovar, então o crescimento do nota fiscal, o crescimento do Melios Prime, o lançamento do cofrinho, são todos exemplos aqui de como que a gente tem criado novos produtos que estão engajando cada vez mais a base, gerando mais receita para a gente e para os nossos parceiros. Então a gente tem conseguido gerar um resultado incremental bem legal com esses novos produtos. A escalada de serviços financeiros em parceria com o BV, nós estamos num momento bom aqui da parceria, acelerando essas ofertas e conseguindo cada vez mais criar novos produtos e engajando os nossos usuários. E, por fim, mantendo a eficiência operacional, mantendo a nossa disciplina, nosso controle de custos, tanto nos custos diretos da operação, por custo de cashback dos nossos usuários, quando a gente faz uma venda online, mas também os nossos custos fixos, nosso relacionamento com os nossos fornecedores e a nossa folha. Então, a gente garantir que a gente está mantendo essa eficiência operacional e a gente vai crescer, mas mantendo margens saudáveis. Acho que essa é a grande mensagem que a gente queria passar. A gente está um track com os nossos objetivos e a gente quer, ao longo de 2024, seguindo trabalhando muito forte nesses 4 pilares. Obrigado, pessoal. Agora a gente está aberto a perguntas e respostas. Obrigada, Gabriel. Nós iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. E para fazer a sua pergunta, por favor, clique no botão de levantar a mão para que seu microfone seja habilitado. A primeira pergunta vem do Ricardo, do BTG Pactual. Por favor, Ricardo, pode prosseguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal, e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho 3 aqui do meu lado. A companhia hoje, né, como vocês colocaram, tá rodando uma margem EBITDA ajustada de 17%. Então, primeiro eu queria confirmar com vocês, né, se esse patamar é recorrente no curto prazo, ou se teve alguma despesa mais baixa nesse TRI que talvez não deveria se repetir, ou algum incremento maior no take rate também que não deveria se repetir, só para ficar mais claro. E vocês comentaram que os números de compradores da vertical de shopping, ela cresceu 16% no primeiro semestre, né? Então, eu imagino que o GMV flat é um reflexo mais da combinação de uma frequência menor ou é maior mix em compra de tickets menores, né? Então, tendo em vista que você já vem atraindo mais compradores, poderiam comentar um pouquinho qual a estratégia da companhia para acelerar efetivamente o crescimento de GMV, especialmente nesse mercado que é mais competitivo, e é possível fazer isso também com a margem EBITDA, mantendo a margem EBITDA nesses 17%? E minha última pergunta, a gente tem visto que vários bancos, né, tem comentado de aumentar o apetite a risco e crescer um pouco mais em cartão de crédito. Então eu queria entender um pouco, né, como está rodando o nível de aprovação de cartão no BV hoje e se existem conversas para aumentar isso no segundo semestre. Obrigado. Legal. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Eu posso pegar essa e você me complementa aqui, Márcio. Eu acho que, respondendo a sua primeira pergunta, Ricardo, não tem nada on-off aqui nos resultados que a gente apresentou nesse trimestre, tá? Então, a gente tem trabalhado muito forte, como a gente comentou, para manter os nossos take rates saudáveis e crescentes, crescer a nossa receita e também nos custos. A gente não tem nada on-off do lado de custos e receitas, mas sabendo, obviamente, que existem sazonalidades, existem campanhas específicas do e-commerce, existem momentos específicos de cada parceiro que podem fazer esses números variarem. Mas a gente não tem nenhum efeito on-off que a gente diria que não pode se repetir daqui para frente, mas que é manter a consistência aqui, criar novas oportunidades para os parceiros sempre ganharem, tá? A sua segunda pergunta foi relacionada ao cartão? Teve uma pergunta antes disso, né?
Não, eu perguntei sobre Sobre novos o compradores. crescimento de GMV, né? E, Perfeito. e se A é gente possível teve acelerar isso mantendo a margem, né, nesse patamar. Perfeito. Esse é o nosso objetivo, tá, Ricardo? Então, a gente tem trabalhado aqui para aumentar o GMV, mantendo os nossos net takes saudáveis, mantendo a nossa margem saudável. A gente tem feito isso de diversas maneiras. Não tem bala de prata. A gente está trabalhando em todas as conversões do app para garantir que os usuários seguem comprando cada vez mais, que tenham uma melhor experiência quando eles fazem a primeira compra, que quando ele compra, né, ele tem a melhor experiência para resgatar também aquele cashback. A gente tem trabalhado muito forte para garantir isso e garantir que a nossa retenção segue muito boa e a gente consegue crescer cada vez mais esse número de GMV. Você bem notou aí, né, que tem o GMV permaneceu flat enquanto a receita comprou. Eu acho que isso, obviamente, depende ali de quais categorias que os usuários estão comprando, qual que é o take rate de cada compra. Eu acho que um pouco desse perfil de compras no e-commerce também e dessas novas verticais de negócio impactam nessa relação aqui GMV-comissão, mas que também a gente está trabalhando para crescer os dois lados, tanto o take rate quanto o GMV, tá? E a sua terceira pergunta em relação ao cartão, a gente está trabalhando com o pé no chão, junto com o BV, como você sabe, né? O BV é o responsável pela política de crédito aqui, então a gente tem respeitado essas políticas de crédito e crescer na base de cartões de crédito emitida de forma sustentável, saudável aqui ao longo prazo, que é o que a gente acredita que vai continuar daqui para frente. Tá ótimo, obrigado. Bom, a próxima pergunta vem do Alexandre, do Morgan Stanley. Alexandre, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta e parabéns pelo resultado. Do meu lado, eu tenho três perguntas aqui. A primeira é relacionada a esse resultado especificamente. Acho que no slide 8 vocês mostraram dois gráficos aqui, o de GMV e de novos compradores. O GMV ele caindo 1%, mas ao mesmo tempo a gente está vendo novos compradores crescendo 25%. Então eu queria entender como que está sendo essa dinâmica de GMV por comprador, na verdade. Se vocês estão vendo uma queda por comprador ou se tem algum efeito diferente disso. A segunda pergunta é relacionada ao Outlook. A gente tem visto o GMV caindo, eu acho que dado o contexto que a gente vê da indústria do e-commerce, eu acho que explica grande parte desse movimento, mas olhando para a segunda metade, para 2025, como que vocês estão enxergando esse crescimento da indústria como um todo? E terceiro ponto relacionado ao Picodi, a gente viu, obviamente, vocês anunciaram o impairment da operação, inclusive no release vocês comentam que a operação está, acho que é a única que tá queimando caixa da empresa. Só queria entender como que vocês estão pensando a operação do Picodi daqui para frente, quais planos vocês estão pensando em implementar lá. Obrigado. Legal, eu vou responder as duas primeiras, e aí depois eu deixo para o Márcio comentar um pouco de Picodi, tá? Acho que em relação a essa primeira pergunta de GMV versus novos, né? Por que que o GMV está flat e os novos cresceram 25%? Eu acho que é importante ressaltar aqui que o resultado nosso, né, tanto de GMV quanto de receita, ele é o resultado do acúmulo das safras que a gente tem acumulando desde 2011, né? Então, o grosso do nosso GMV, o grosso da nossa receita, é feito pelos usuários retidos de períodos passados, porque a gente consegue ter uma retenção muito boa e, como a gente já mostrou várias vezes, né, a cada período que passa, os usuários que a gente tinha adquirido o ano passado, há 2 anos atrás, compram cada vez mais. Então, acho que os novos compradores, eles cresceram muito, acho que isso é uma ótima notícia pensando para frente, né, como que a gente consegue garantir de forma sustentável o crescimento de receita e de GMV para frente, mas ele não se reflete imediatamente nos resultados desse TRI, pelo contrário, ele se reflete no longo prazo, à medida que as safras vão maturando e comprando cada vez mais. Então, acho que isso responde um pouco da sua primeira pergunta. Olhando para a perspectiva 2025, né, que você comentou da indústria, obviamente a gente está atrelado nesse cenário do e-commerce, a gente tem visto uma recuperação do e-commerce nesse ano, né, versus pelo menos o cenário que a gente estava no ano passado, que era um cenário de queda do e-commerce, e a gente espera que esse resultado se mantenha e que a gente consiga ter um e-commerce que volte a crescer, né? Dito isso, acho que é importante ressaltar que o nosso business, apesar de estar inserido aqui, a gente tem criado várias ferramentas aqui para conseguir crescer e para conseguir gerar resultado para os nossos acionistas
atrelados, né, a esse resultado do e-commerce, mas também superar os resultados na medida do possível e crescendo a nossa receita com novos produtos, trabalhando, por exemplo, no mundo offline, que a gente há pouco tempo atrás não trabalhava, trabalhando com produtos recorrentes de assinaturas, como o exemplo do Melius Prime, com serviços financeiros, né, conta, cartão, etc. Então, a gente está criando aqui mecanismos também para a gente se desatrelar um pouco do mercado do e-commerce e conseguir aumentar aqui a receita do nosso core business em outras verticais também. Alexandre, sobre Picodi, é importante notar que apesar da nossa participação ser de 51,2%, a empresa é tocada operacionalmente pelos acionistas minoritários de Picodi, né? Nossa participação se restringe a reuniões periódicas, onde analisamos os números, alinhamos estratégias e ajudamos, dentro do possível, com o nosso know-how na operação de cashback, né? E esse cenário ele permanece assim até o final do earn-out, como eu mencionei na minha fala inicial. Então, a nossa expectativa para o restante do ano é de atuar junto ao management Picodi para tentar recuperar a operação. Nada diferente disso. Tá ok? Perfeito, pessoal. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Encerraremos nesse momento, então, a sessão de perguntas e respostas, e eu gostaria de passar a palavra para o Márcio para as considerações finais. Por favor, Márcio. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Estamos entrando num período importante do ano, que é o terceiro trimestre. Tem uma Black Friday pela frente, nós já estamos nos preparando e temos certeza que os resultados do segundo semestre, assim como foram do primeiro semestre, serão muito positivos. Nos vemos na divulgação do terceiro trimestre em novembro. Um abraço a todos. Obrigado a Obrigada todos. a todos. E o webcast de resultados do segundo trimestre de 2024 do Melius está encerrado. Até a próxima.